Gálatas capítulo 3, o versículo 26. A palavra fala: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Perceba que este texto foi escrito em uma época onde acreditava-se em diferenças. Acreditava-se que o patrão, o senhor, era superior ao escravo. Acreditava-se que o grego, o romano, era superior a outras tribos ou a outros povos, assim como alguns hebreus acreditavam que eram superiores aos gentios. E claro que naquela época se acreditava também que a mulher era inferior ao homem. E o apóstolo Paulo está falando de uma perspectiva divina, dizendo que para o Senhor Jesus Cristo não há diferenciação, que todos são iguais. Isto é revolucionário. Inclusive, se nós formos ler Calvino, nos comentários de 1 Coríntios, ele vai falar que da perspectiva de Deus não há desigualdade. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que mulher e homem são iguais. Existe uma igualdade de gênero, mas infelizmente a nossa cultura, ela traz essa diferenciação. E quantas mulheres sofrem por isso? Quantas mulheres sofrem violência simplesmente por serem mulheres? Quantas pessoas agora estão me escutando e entendem que vivemos em uma estrutura machista, em uma estrutura onde o homem, ele é formado para apagar a mulher. Aliás, até no meio religioso parece que se tem medo de mulher, como se a mulher, ela fosse a encarnação da tentação. Existe uma diferenciação nos aconselhamentos, naqueles que são dirigidos aos homens e naqueles aconselhamentos que são dirigidos às mulheres. Recentemente eu fiz uma pesquisa acadêmica, voltada para a representação social. A representação social fala da percepção que um grupo tem de certo tema. E eu estava lidando com este tema da violência, pois eu me dedico academicamente a este tema. Logo eu pensei, eu vou pesquisar sobre a mulher, sobre a violência contra a mulher, na perspectiva ou no olhar de um grupo de evangélicos. E eu selecionei várias congregações de diferentes credos, mas nesta ramificação evangélica. E eu não quis apenas observar o que eles percebiam acerca da violência contra a mulher, porque eu sou cristão, então eu conheço quais são esses pensamentos. Eu sou pastor e eu lido com pessoas tanto aqui da igreja como de outras congregações. E eu pensei, na minha hipótese, é claro que se eu perguntar a alguém, eu perguntar a um grupo evangélico ou a diversos grupos evangélicos, o que vocês percebem acerca da violência contra a mulher, haverá condenação. E eu separei por faixas etárias, homens e mulheres, jovens e pessoas mais envelhecidas. Nesta pesquisa, eu perguntei para todos quais eram a percepção que eles tinham acerca da violência contra a mulher. E conforme a minha hipótese inicial, eles condenaram a violência. Porque não somente no grupo evangélico, nas igrejas, mas em toda a cultura, estamos avançando neste olhar para o feminino, um olhar de mais valorização. Agora é interessante uma coisa que eu pensei. Uma coisa é a reprovação da violência contra a mulher, outra coisa seria ligando este fato
com o divórcio ou com uma possível separação. Eu quis pesquisar acerca disso. Então, a primeira pergunta se referia exatamente a isto: o que você percebe acerca da violência contra a mulher? E diversas pessoas falaram e disseram: olha, é condenável, não pode isso acontecer. E eu perguntei: mas você baseia essa sua visão em quê? Olha, eu baseio a minha visão na Bíblia Sagrada, eu baseio a minha visão nas leis, eu baseio a minha visão na moral que eu aprendi na sociedade, na moral que eu absorvi na minha casa, na minha família. Essas foram as respostas. E como eu sabia de imediato, essas pessoas iriam condenar, porque na sociedade brasileira também existe uma condenação acerca da violência contra a mulher. Mas eu fui para a segunda pergunta, e aqui reside um problema, porque a segunda pergunta era: se uma mulher ela é agredida, qual será o seu conselho para ela? Que ela deve se separar urgentemente, ou que ela deve ponderar, permanecer ainda com o agressor? Porque nós sabemos o seguinte, que uma mulher que é agredida pela primeira vez, ela tem uma grande probabilidade, uma grande chance de ser agredida novamente, e disto se tornar uma rotina. Então, se esta mulher permanecer na mesma casa, no mesmo ambiente que este homem agressor, logo ela pode se tornar uma vítima. E perceba uma coisa, que a violência contra a mulher não está apenas em algumas classes, mas atinge todas as classes sociais, econômicas e classes religiosas também. Infelizmente nós como igreja nos calamos, e eu trouxe este tema, propus este tema a este grupo abençoado que trabalha no Entre Amigos, para disseminar um questionamento no meio evangélico, um olhar de valorização para a mulher. E nesta pesquisa eu perguntei: qual é o seu conselho para esta mulher que sofreu agressão? Ela deve se separar ou deve permanecer no casamento ou na relação? A resposta da maioria foi que a mulher deve pensar um pouco mais, não deve se separar urgentemente. E eu perguntei: baseado em que você aconselharia a mulher a fazer isso? A maioria, principalmente no grupo de homens, baseado nos ensinos da Bíblia. Baseado nos ensinos da Bíblia, a mulher não deve se separar, ainda que ela seja agredida. Alguns disseram: olha, baseado nos filhos, porque se as mulheres elas têm filhos, elas não podem se separar de uma forma urgente. Eu falo urgente, eu coloquei urgente na pesquisa, porque a violência, a agressão é algo que acontece na realidade e que pode matar, e que não se tem como você ficar prolongando e colocando prazos. A decisão muitas vezes tem que ser urgente, a mulher tem que se separar urgentemente. Por isso que a lei prevê medidas de afastamento, medidas protetivas para que o agressor se afaste desta mulher. Interessante uma coisa, que a maioria respondeu desta maneira: olha, a mulher tem que ponderar, ela não pode se separar urgentemente, por causa dos ensinos da Bíblia, porque Jesus pode transformar a vida deste agressor, por causa dos filhos. Isto a maioria dentre os homens, e também essa resposta estava na maioria dentre o grupo de mulheres com idades mais avançadas. Inclusive eu fiz uma pergunta se a violência é justificável. Algumas mulheres com idades mais avançadas, a partir dos 60 anos, responderam que sim, em algumas ocasiões. Então perceba que as gerações elas estão se afastando, porque existem pensamentos diferentes. O porquê eu falo isso? Porque num grupo de jovens mulheres, jovens de 18 anos até 25 anos, mulheres, elas disseram: a mulher deve se separar urgentemente. E algo me chamou a atenção, porque eu perguntei: baseado em que você aconselharia esta mulher a se separar urgentemente? E elas disseram: nas leis.
eu baseio os meus conselhos para as mulheres nas leis. Elas não citaram, as jovens de 18 a 25 anos, não citaram a Bíblia Sagrada. E eu sou pastor, apesar de ser acadêmico, eu sou pastor. E eu percebi que essas jovens não confiavam na interpretação religiosa acerca da mulher. Porque perceba que lá no mundo secular, as leis avançaram. Inclusive existem instituições que, se o rapaz ou o homem agredir uma mulher e prestar concurso ou um processo seletivo para adentrar a estas instituições, se estas instituições perceberem que ele agrediu alguma mulher, este rapaz não será contratado ou não assumirá o cargo, este rapaz ou este homem. Eu pensei, instituições seculares já avançaram, já estão valorizando as mulheres, e a igreja se cala. Tanto é que estas jovens evangélicas de 18 a 25 anos disseram: nós baseamos os nossos conselhos acerca das mulheres nas leis humanas, porque as leis humanas avançaram e nós regredimos e ainda continuamos nos séculos passados. O problema não está na Bíblia, eu quero dizer para você. O problema está na interpretação. Na interpretação bíblica. O apóstolo Paulo, no início da era cristã, no século I, ele disse: olha, não há diferenciação de gênero. Este homem, ele disse isso em uma época que a mulher, para os hebreus, por exemplo, eram tratadas como tão desiguais, tão inferiores, que alguns judeus faziam oração, agradecendo a Deus por não serem mulheres. A mulher só tinha valor através do corpo. Uma mulher que não era bela, não conquistava nada. E se ela não era bela, mas no mínimo, ela tinha que gerar filhos. Uma mulher que não era bela e que não gerava filhos, ou seja, que não utilizava o corpo, ela era escanteada. Minhas irmãs, as mulheres naquela época, não somente no meio do povo hebreu, mas também em outros povos, elas não tinham voz, elas não tinham autonomia, elas não podiam crescer, por exemplo, pela intelectualidade. Hoje nós temos mulheres que, apesar de não se reconhecerem como belas, e a sociedade com os seus padrões de beleza não reconhecer estas mulheres como belas, mas elas crescem na sociedade pelo intelecto, por exemplo, porque o corpo não é o valor maior, mas antigamente era. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele ultrapassa tudo isso, e ele fala que não há diferenciação de gênero. Uma coisa interessante também, Deus, ele cumpriu a promessa de dar um filho a Abraão e a Sara, e ele estabeleceu Israel através deste filho chamado Isaque. Mas a palavra fala que Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. Nós sempre ligamos Israel a Abraão, mas o texto fala, interessante isso, que Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. Israel, nós conhecemos porque Deus cumpriu a promessa na vida de uma mulher. Para Deus não há essa diferenciação, para Deus não há essa diferença. Alguns teólogos podem dizer: mas existem estudiosos da Bíblia que fazem essa diferenciação. Eu citei agora há pouco Calvino, é só você ler os comentários de Calvino, de 1 Coríntios, ele vai dizer isso. Na perspectiva de Deus não há diferenciação entre homem e mulher, há na sociedade. Ora, se nós dizemos: venha a nós o vosso reino, se nós queremos a vontade de Deus aqui na terra, então nós como igreja não devemos andar atrasados. Enquanto a sociedade está reconhecendo o valor da mulher, nós não podemos ficar dizendo: não, o homem ele é superior, a mulher deve ser submissa. E nós interpretamos mal esse texto de submissão, como se a mulher fosse inferior.
A mulher não deve ser apagada, a mulher deve ser empoderada, a mulher deve buscar um lugar diante da luz. Não se pode, conforme diz a palavra, colocar uma luz debaixo da mesa. Nós, igreja, não devemos associar a mulher à tentação, nós não devemos associar a mulher ao demônio, a Jezabel, aquela que faz o homem cair. Isto foi colocado na igreja na época medieval, porque a mulher, biblicamente, na época de Cristo, ela tinha valor. Tanto é que a palavra fala que o ministério de Cristo era sustentado por mulheres. O apóstolo Paulo citava mulheres que antigamente a mulher não poderia ser citada em alguns textos. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele cita primeiro a mulher, depois cita o homem. Antigamente, primeiro se citava o homem, depois a mulher. Mas ele inverte a ordem. Se você é machista, se você acredita que a mulher muitas vezes merece ser violentada, não baseie esta tua visão ultrapassada na Bíblia Sagrada, porque se existe uma palavra libertadora, se chama, os evangelhos se chama a palavra de Deus. Se existe o amor que funda as vidas, o amor que é a bandeira da instituição chamada igreja, se existe o amor, o porquê que nós ficamos com olhos vendados? Perceba que a palavra fala realmente que Deus, ele não ama o divórcio. A palavra fala realmente que Deus, ele quer que venhamos conviver com a mesma esposa por muitos e muitos anos, como diz a velha bênção, até que a morte os separe. Mas perceba uma coisa, que toda regra tem exceção. E nós sabemos, lendo os textos, que, por exemplo, tem a exceção do adultério. Ora, se tem a exceção do adultério, o porquê que a igreja fecha os olhos, por exemplo, para a violência doméstica? Que é uma agressão física, uma agressão psicológica, que reduz a mulher, torna a mulher um objeto, e o homem se torna o total. O homem, ele quer ser aquele que apaga, aquele que é a luz completa. Ele quer dirigir, ele não quer a opinião da esposa, e ele, como foi falado agora há pouco, violenta ela psicologicamente com palavras, violenta ela no patrimônio, ou seja, ele quer controlar tudo. Ele violenta a mulher fisicamente, porque estudando a anatomia, se percebe que a maioria dos homens são mais fortes do que as mulheres, e ele se utiliza dessa força, não para cuidar, não para dar segurança, mas para impor autoridade. Ele é possessivo. Mas esta visão não tem nada a ver com a Bíblia. Se você tem entre 18 e 25 anos e diz: olha, eu não confio muito na interpretação religiosa, é muito melhor eu resguardar os meus direitos nas leis humanas do que nas interpretações, eu quero te dizer que o erro não está na Bíblia, o erro está no interpretador, em líderes que têm uma visão arcaica, em líderes que são estruturalmente machistas, porque nós vivemos em uma sociedade machista. Como diz o ditado lá fora, o lugar da mulher é onde ela quiser. Assim como Débora se impôs, eu quero desejar que você também se imponha, e que você não seja reduzida. Não, a culpa não é sua. Muitas vezes você é agredida, e o pastor diz: irmã, tenha fé, ore, busque a Deus, que Deus mude esse homem. Não coloque culpa em si. Você não é culpada de ser agredida. Liberte-se. Aliás, liberte-se deste ensino retrógrado também. E entenda que você é livre, que não há diferenciação de gênero. Você tem o mesmo potencial de qualquer homem. Você pode mais. Não é para ser apagada,
não é para ser violentada, não é para ser agredida, não é para ser escanteada, não é para se diminuir. E se de repente você está vivendo uma fase da vida de opressão, dizendo: eu não posso me libertar disso, eu estou com medo de me libertar disso porque Deus vai me castigar. Não, Deus não vai te castigar, Ele terá misericórdia de você. Se você está sofrendo agressões, rotineiramente, você é violentada fisicamente, psicologicamente, violentada no patrimônio, você é alguém que não consegue sonhar, este homem, ele te prendeu. Na minha vida acadêmica, pelas formações que eu tenho, pois eu tenho uma visão de formação não restrita, eu não sou um estudante que busca apenas uma área, mas eu busco abrir o meu leque de entendimento, e nas diversas áreas de formações que eu busco ter, ou que eu atuo, eu entendo o seguinte: por exemplo, na área do direito, é comum a mulher ela ter 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos, e ela não estudou, ela não pôde trabalhar porque ficou apenas dando suporte para o homem, e ela foi perdendo o brio, a vontade de se cuidar. Aí o homem olhou para a outra lá fora, se apaixonou. Agora ele continua mantendo seus status, porque continua no emprego, mas resolveu se separar, e disse para ela: não te quero mais, estou com outra agora. Aí chega o momento do divórcio, chega o momento da ação de pensão alimentícia, e aí eu vou lá tratar este assunto. O que eu me deparo? A mulher vai ficar com os filhos, não tem estudo, não tem carteira assinada, ou se tem uma lacuna muito grande, porque depois que ela casou, ela não mais procurou emprego, e aí a carteira dela é vazia, não se tem ali uma renovação, um aperfeiçoamento. Resultado, ele diz: eu só posso pagar R$200, e ela vai ter que se virar. Acabou a vida dessa mulher praticamente. Existem homens que fazem isso. E aí, atuando na área psicológica, esta mulher tem uma baixa autoestima, ela se vê como alguém inferior e muitas vezes culpada. É como se ela dissesse: eu sou o motivo dele ter me deixado. Aí ela vai para a igreja, lá na igreja o pastor diz: irmã, você tem que orar mais, você tem que ter fé, porque Jesus vai trazer ele de volta, e ele não volta. Ela deveria encontrar um pastor que dissesse para ela: olha, irmão, vai se cuidar, você pode conquistar novamente. Para de esperar essa perdição, para de esperar esse abismo, para de esperar esse sanguessuga, pare de esperar este homem que destruiu a tua vida. Solte foguetes e se alegre, porque Deus te libertou. Vai agora conquistar aquilo que Ele não deixou você conquistar. Dificilmente um pastor vai falar isso, porque nós queremos interpretar que a mulher deve ficar presa a um homem que a agride psicologicamente, no patrimônio e fisicamente. Porque se ele não deixa você estudar, se ele não deixa você trabalhar, ele está te agredindo, ele está te violentando. Se eleve, vá à luta, conquiste novamente. A palavra fala que Deus, Ele pode restaurar a tua sorte, Ele pode te fazer forte. E aqueles que te rejeitaram lá atrás, aquele que te rejeitou e que te impediu lá atrás, Ele vai olhar a tua vitória, porque você não ficou apagada, você não ficou enterrada, os teus dias não acabarão, porque Deus dará a oportunidade de você crescer, de você avançar. Mas para de mendigar amor, para de se sentir culpada, e vá adiante. É esta a palavra de Deus para você nesta noite. Que Deus abençoe, em o nome de Jesus.